Bom, para mim, tudo está sendo uma surpresa nesse aspecto de ser o carnavalesco, é uma coisa nova. Não esperava que fosse acontecer dessa maneira, como está sendo aqui na Caprichosos. Eu até imaginava que o fato de eu desenvolver um trabalho há quase uma década, que o meu trabalho iria caminhar para esse lado. Mas não imaginava que fosse ser agora e nem que fosse na Caprichosos. Mas, assim, ainda me causa estranheza o título de carnavalesco. Eu estou muito mais para um operário que faz carnaval, com um cara que trabalha diariamente produzindo carnaval, do que me sentindo um carnavalesco. Bom, o convite foi houve uma indicação para a direção da escola. A escola estava procurando um carnavalesco para poder tocar o projeto de 2015. Houve uma indicação, nós marcamos uma reunião, conversamos, eu gostei do papo deles, eles gostaram do meu papo e acabou se confirmando e sacramentando essa parceria. Não, eu não senti medo. Medo acho que não é a palavra certa. Eu acho que eu fiquei surpreso. Para mim, 2015 seria exatamente como foi 2014. Eu continuaria fazendo as mesmas coisas e não estava nos meus projetos ter essa oportunidade. Eu não vislumbrava isso para 2015. Eu ainda não tive o contato efetivo com a comunidade de Pilares. As coisas estão caminhando, estão começando, né? O meu trabalho nessa fase é um trabalho muito sozinho, né? O trabalho de pesquisa é um trabalho sozinho, o trabalho de criação de carnaval, em termos plásticos, de artísticos, é um trabalho muito sozinho, é um trabalho que é muito focado em mim, é muito particular. E a partir de hoje que eu vou ter um contato maior, a gente está entregando a sinopse. Mas assim, nos poucos contatos que eu tive com algumas pessoas da escola, seja em rede social, seja nas poucas vezes que eu vim até a quadra, está todo mundo muito satisfeito. As pessoas parecem estar alegres com o fato de terem um carnavalesco novo, de terem... O enredo foi bem aceito, o título foi bem aceito, então até o momento me sinto à vontade. Existe uma diferença que eu sempre gosto de tornar clara isso, que é a diferença entre o tema e o enredo. Existia um tema, desse tema eu não participei de escolha, o tema foi proposto pela direção da escola e o meu trabalho era fazer do tema um enredo. Então, assim, no tema eu não tive participação de escolha, né? Eu recebi o tema como o tema que seria... que deveria ser feito um enredo, né? O meu trabalho foi fazer um enredo em cima desse tema. Nesse aspecto eu tive liberdade total para fazer, a escola não me impôs nada, a escola aceitou todos os caminhos que eu propus e eu propus coisas interessantes, questionamentos que poderiam ser contestados, mas a escola assumiu os riscos e topou tudo o que foi proposto. Então, assim, a escola me disse qual seria o tema. Eu gosto de fazer a pesquisa. Já tem alguns anos que eu desenvolvo pesquisa de carnaval. Eu gosto, é uma prática que me enriquece culturalmente. É um caminho que eu resolvi trilhar. Esse caminho da pesquisa é uma coisa que eu já faço. Desenvolvi isso na Imperatriz, na Grande Rio, e estou sempre escrevendo alguma sinopse do Grupo Especial. E isso foi uma coisa que me despertou interesse imediato, né? O tema comércio popular é um tema muito abrangente, que possibilitou uma pesquisa bacana e que direciona o enredo de uma forma bem legal. Na verdade, a pesquisa não é fundamentada apenas em livros, tem todo um material iconográfico que eu gosto de me debruçar, referências artísticas de áreas diversas, entendeu? Seja no universo das artes plásticas, seja no universo fotográfico, no universo da literatura mesmo. Então, a partir do tema, eu mergulhei na pesquisa e as coisas foram acontecendo naturalmente, né? A base da escola, que seriam os figurinos de ala, já estão bem encaminhados, já está tudo desenhado, o direcionamento já está todo fundamentado, né? Nesse aspecto o conceito do desfile de 2015 já está sacramentado, né? Ele já é um conceito definido, já apresentado para a escola, tanto em termos plásticos quanto em termos teóricos.
e isso já tá definido, né? Os caminhos já estão definidos. O enredo se propõe a falar do comércio popular, né? E o comércio popular é um pretexto para a gente lançar luz na questão do comércio das ruas, né? Do comércio ambulante. Para isso a gente inicia a abordagem situando historicamente a relação comercial no Brasil e mergulha no universo popular das ruas. Assim a gente tem um conteúdo histórico que passeia pelo fato do negro ter assumido a primazia do comércio ambulante durante todo o Rio Colonial. Isso está documentado tanto em livros quanto nas aquarelas de Debré. Uma série de artistas se preocuparam em documentar esse universo colonial. E chama a atenção o fato deles terem se dedicado ao registro desse tipo de comércio. Depois a gente passeia pelo universo do Rio Antigo, que aí eu me debruço na pesquisa de duas visões distintas. Uma visão ligada à parte literária, que é o João do Rio, que é o mais importante cronista do início do século passado do Rio de Janeiro, que aborda, que volta também o olhar para essas pequenas profissões das ruas. E no livro Alma Encantadora das Ruas existem uma série de profissões que são citadas. Além disso, a gente tem como um documento os registros do fotógrafo Marco Ferrez, que se preocupa em documentar também esses ambulantes que prestam serviço na rua, trazendo um pouco esse mercado mais para o momento em que a gente vive, né? A gente tem um rio antigo, com uma série de vendedores que a princípio eram imigrantes, e depois a gente vem trazendo o enredo para a atualidade. Eu costumo dizer que, na verdade, o comércio ambulante ele vai se reinventando, os personagens vão se modificando, mas não é nada muito... as questões que fazem com que isso transcorra, não é nada muito novo. Então a gente tem a evolução do vendedor de flores do Debré, que passa a ser mascate no Rio Antigo e que passa a ser vendedor de mate no Rio Atual, que passa a ser comerciante na Uruguaiana, até chegar numa visão de carnaval, numa abordagem um pouco mais satírica, crítica em alguns aspectos, que trata o carnaval atual como um comércio de base popular também. Eu acredito que sim, eu acho que a Caprichosos, a proposta é retomar um perfil que a Caprichosos deixou um pouco de lado, que é um perfil que está ligado ali aos anos 80, 90, de uma escola mais sensível às questões populares, né? Então, assim, você tem uma Caprichosos de Pilares que falou sobre a inflação, você tem uma Caprichosos de Pilares que falou sobre o subúrbio, sobre o suburbano, que falou da feira livre, que tratou de temas, né, de pertinência e interesse popular. Durante muito tempo, a Caprichosos foi uma escola que falou pelo e para o público. Isso ficou um pouco esquecido, e quando a escola me convidou para poder desenvolver o enredo, essa foi uma preocupação, que eu acho que cada escola tem uma identidade, tem um perfil, e esse perfil deve ser respeitado. Então eu procurei traçar um caminho de desenvolvimento que respeitasse isso e que pudesse fazer com que a Caprichosos dialogasse de uma forma mais presente, de uma forma mais inteligente com o público. Então eu acho que todo trabalho qualifica, né? O trabalho que você faz todo dia, o trabalho que você exerce com respeito, com dedicação, ele engrandece o trabalho de qualquer pessoa. Eu tive e tenho a oportunidade de trabalhar com profissionais maravilhosos, com quem eu aprendi muito. Então você sempre traz um pouco do que você aprendeu para o universo que você vive, em que você se pretende desenvolver. Bom, eu acho que o compositor, muito melhor do que eu, né, ele tem uma condição de desenvolver um trabalho que eu não tenho, né? Eu respeito muito o trabalho do compositor. Eu acho que o compositor, ele é a figura principal do desfile da escola de samba, pelo simples fato dele ser o cara que transforma todo o discurso teórico e plástico, que no caso fica sob minha responsabilidade, mas ele tem a responsabilidade de transformar tudo isso em samba. E o samba é uma linguagem de uma qualidade muito melhor do que qualquer outra linguagem, né? O samba comunica, o samba alegra.
Então eu não imponho nada aos compositores. É claro que a gente está falando de samba de enredo, e o fato de estarmos apresentando samba de enredo deve fazer com que os compositores tenham a consciência que eles estão apresentando uma obra que atende os interesses do enredo. Mas, a princípio, assim como eu gosto da liberdade, eu acho que o compositor, que é artista também, ele deve ter essa liberdade respeitada. Eu me preocupo em desenvolver uma sinopse que não deixe gordura, né? O que é não deixar gordura? É você não deixar sobras de entendimento, ou você permitir que algumas coisas que não vão ser abordadas no enredo estejam ali. Então, assim, eu procuro fazer uma sinopse que trate exclusivamente de coisas pertinentes e que estão inseridas no enredo, de qualquer forma, seja para conteúdo de ala, seja para conteúdo de alegoria. Então, na verdade, o fato de ser samba enredo, basta eles respeitarem o que é proposto enquanto enredo. Mas eu não gosto dessa coisa de dizer que tem que passar por isso, que tem que ter a palavra tal. Claro que eu tenho as minhas preferências, mas a minha preferência não é primordial para o desenvolvimento do samba enredo que a escola vai levar para a avenida. A escola está passando por um momento de reformulação, né? Eu acho muito bacana. A gente tem o Jefferson, que é diretor de carnaval, a gente tem um casal de mensagem porta-bandeira novo, a gente tem uma gestão nova, o presidente também é novo. Todo mundo está muito empenhado nesse processo de qualificar a Caprichosos de Pilares. Para isso a gente tem um organograma de trabalho. Nessa fase o meu trabalho é muito solitário, é um trabalho de pesquisa, de desenho, que aí é muito meu, é muito um trabalho de solitário mesmo. Mas paralelo a isso, o Jefferson já iniciou o desmonte no barracão, a gente já começa a discutir algumas coisas em termos de construção de alegoria. A escola está apresentando a sinopse hoje, já tem um calendário para início de disputa de samba. Eu acho que as coisas caminham bem. A tendência é que a Caprichosos de Pilares chegue ao carnaval com uma sobra de tempo para poder esmerar o trabalho e tornar isso uma coisa mais apurada. Eu não levo essa coisa de título como o fundamental dessa história toda, né? Eu acho que a escola quer ganhar, a gente tem uma comunidade forte, a escola quer ganhar, a direção da escola quer ganhar. Dizer que eu não quero ganhar seria uma mentira, porque todo mundo quer ganhar. Mas eu não me preocupo com isso ao ponto de achar que isso é o fundamental diante do trabalho que pode ser apresentado. Eu acho que a Caprichosos de Pilares ela pode ganhar muito em pequenas questões, como, por exemplo, apresentar um enredo que seja condizente com o seu histórico, um enredo que reforce a sua tradição mesmo, que reforce a sua marca, a sua identidade. Eu acho que ganhar o carnaval passa por isso também, né? É um pouco que a soma do trabalho de todo mundo consciente do que está fazendo, buscando fazer o melhor. Eu acho que ganhar o carnaval é uma consequência. E eu tô buscando acertar. Então, se eu acertar, o Jefferson acertar, o coreógrafo da comissão de frente acertar, todo mundo ir acertando, é uma consequência. Bom, o recado que eu quero mandar para a comunidade é dizer que eu estou me empenhando para fazer o melhor carnaval possível para Caprichosos de Pilares. E para mim, eu entendo como se empenhar, se dedicar a respeitar a tradição da escola, o histórico que a escola tem, retomar essa linha, que é uma linha muito popular e que as pessoas da Caprichosos reconhecem isso como um sinal de qualidade. Então, aos poucos, o trabalho vai sendo apresentado. Hoje tem a sinopse, daqui a alguns meses começa a disputa de samba, aos poucos vão saindo informações a respeito de fantasias, alegorias. Então, o recado que eu tenho para mandar é que vocês aguardem, confiem um pouco no trabalho de quem está começando, mas que está cheio de boas intenções, cheio de boas ideias. E eu espero que vocês gostem de tudo que está sendo proposto.